Dr. Fragoso Marques, a Justiça não tem bom nome em Portugal, neste momento. A sua comunidade é parte do problema ou pode ser parte da solução? Olhe, meu caro, muito obrigado por me ter convidado. Tenho muito gosto de estar aqui. Eu julgo que a advocacia portuguesa sempre se afirmou pela sua capacidade interventiva na resolução dos problemas da justiça. De resto, não há justiça sem uma advocacia forte, sem uma advocacia independente. Vivemos tempos manifestamente conturbados na área da justiça e eu julgo que a esse facto não será alheio a circunstância de ela ter subitamente despertado o interesse, e um interesse brutal, da comunicação social. Na evanescência dos momentos, na celeridade e na aceleração própria a que a comunicação impõe, com os seus ritmos, muitas vezes as questões da justiça que constituem a notícia de abertura nos telejornais acabam por ser tratadas com a superficialidade, com a ligeireza que são connaturais a um processo informativo. E eu julgo que os juristas, os advogados, muito em particular, os juízes, têm deveres de reserva. E esses deveres de reserva impõem-lhes que não se confundam com os comentadores, que não se confundam com aqueles que, a todo o tempo e em manifestações de resto respeitáveis, de curiosidade pública, se dispõem para fazer esta e aquela intervenção e às vezes a sua contrária sobre o mesmo problema. Eu tenho para mim que os advogados, a advocacia, a ordem dos advogados, a ordem que é a ordem da liberdade. Não sei se o Mário Crespo sabe que a ordem dos advogados é, ao que julgo ainda hoje, a única instituição que foi agraciada pela Presidência da República com a ordem da liberdade. Esta ordem não pode, em circunstância alguma, ter um discurso banalizado, um discurso pontuado por irrelevâncias. O Sr. sabe que há uma apetência imensa na sociedade fundamental por acompanhar os problemas da justiça. Com certeza. Noutros países, eu recordo-me, por exemplo, nos Estados Unidos há um canal de tribunal. Sem dúvida, eu conheço. Que acompanha 24 horas por dia. E nós tivemos aqui, julgo que na SIC também, com simulações, muito embora nos Estados Unidos, em tempo real e ao vivo. Ao vivo e a cores. De qualquer das formas, são outras culturas, de qualquer modo. São outras culturas. Não quero com isto dizer que se deva colocar a justiça numa redoma. Longe disso. Seria o pior que podíamos fazer. Não podemos banalizá-la. Se houvesse um sigilo maior, melhorava a qualidade da justiça? Eu suponho que a reserva é absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental por parte dos protagonistas da justiça, por parte dos responsáveis. A reserva excessiva não encobre? Ouça, o que encobre é a circunstância de não haver publicitação da decisão. Os ingleses dizem há séculos que justice must be seen to be done. A justiça tem de ser vista para ser feita. E eu acho que isto em Portugal não acontece. Infelizmente não acontece. Pois bem, vê, aqui tem uma medida que pode decisivamente contribuir para a transparência que a justiça manifestamente deve ter. Não nos esqueçamos que a justiça é administrada em nome do povo e, portanto, que ao povo assiste seguramente o direito de a fiscalizar, sobretudo porque se trata de um órgão de soberania, de uma instituição que não está sujeito ao sufrágio popular. Digamos que é, por um lado, a publicitação. Por outro lado, a sua transparência e, no essencial, a clareza e o bem fundado da sua fundamentação que relevam para a sua legitimação. E isso é essencial. Publicitação das decisões, fundamentação, recorribilidade. Portugal é, talvez, ainda hoje, infelizmente, um país em que realmente não temos um duplo grau de apreciação de facto de muitas questões. E isso é bem mais relevante do que comentar as No primeiro grau é tudo tão moroso. É verdade, Mário Crespo, é verdade. A celeridade complexo, a celeridade da justiça é realmente um problema terrível. Um problema, de resto, que não é novo. Ele tende a agravar-se, obviamente. Sabe que as alterações quantitativas acabam por degenerar em alterações qualitativas. E este fenómeno, que os advogados curiosamente denunciam desde princípios dos anos 80, eu sou o primeiro signatário na minha terra, a um nível muito modesto, é óbvio, mas ao Sr. Ministro da Justiça de então e ao Conselho Superior da Magistratura, de um abaixo-assinado, de uma petição, de uma representação dos advogados locais, alertando para os problemas respeitantes aos atrasos da Justiça.
em princípio, dos anos 80. Posso trazer-lhe uma próxima oportunidade para lhe oferecer esse... Aí, eu não direi que se diagnosticavam, mas aí apontavam-se já, pelo menos, algumas das consequências gravosas que esses atrasos sistemáticos trariam, inevitavelmente, inexoravelmente ao nosso país. É que Mário Crespo sabe, eu tenho para mim, é necessário reinstitucionalizar o discurso da ordem, como tenho dito. Porquê? Porque a justiça é um pilar fundamental do Estado de Direito Democrático. Sem Estado de Direito Democrático não há liberdade. Claro. E, por consequência, a Justiça desempenha um papel fulcral, um papel central em toda esta arquitetura constitucional que nós temos de preservar. A advocacia vamos falar da imensidão de pares seus que o senhor tenciona representar. Quer redefinir os requisitos de admissão em determinadas carreiras da área forense e policial, que teriam tudo a ganhar se fossem obrigatoriamente preenchidas por juristas. Portanto, é uma proposta que iremos formular ao Governo. De resto, ouvimos há pouco, na abertura do seu telejornal, uma notícia exatamente sobre medidas tomadas pelo Sr. Ministro da Justiça no que respeita à Polícia Judiciária. Eu julgo que o funcionalismo público, sobretudo aquele que está mais relacionado com a vida forense, os funcionários dos tribunais, tipicamente, das conservatórias, dos juristas, deveriam ser juristas. Nós, coletivamente, tínhamos tudo a ganhar com isso. E sabe que quando falamos da natureza algo residual que a advocacia hoje efetivamente assume, não vale a pena ocultar, é um problema que nos aflige, essa natureza residual existe hoje, sem dúvida. A advocacia, no meu tempo, abraçava-se por paixão. Ao sair de uma faculdade, qualquer licenciado em Direito podia dirigir-se para a magistratura judicial, melhor, mais corretamente, porque nessa altura era vestibular o Ministério Público. Para o Ministério Público, que era vestibular, era, digamos, o introito, era o princípio da carreira que daria acesso depois à judicatura, ou optar por uma carreira liberal na advocacia. A advocacia era reserva, digamos, daqueles que tinham um espírito mais de iniciativa, mais arrojado, porventura. A partir de certa altura, com a formação do SES e a necessidade e a massificação das magistraturas, nós começamos a assistir a um fenómeno perverso, absolutamente perverso, de par, isso sim, com o grande problema que é a massificação do ensino do direito, por faculdades privadas as mais diversas e que surgem descontroladamente, independentemente da sua qualidade, ao sabor... Fale-me um pouco dessa qualidade. Olha, Mário Crespo, o que lhe posso dizer é que uma das nossas propostas, e uma proposta que eu tenho por fundamental para contribuir para a melhoria do ensino de direito em Portugal, será esta. É que vamos publicitar todos os resultados obtidos pelos nossos colegas estagiários nos seus exames de admissão à ordem, nos seus exames de agregação. Isto é, o público, as faculdades, os interessados, os estudantes, os licenciados em Direito, os advogados, vão conhecer exatamente quais são os graus de proficiência obtidos por cada um dos advogados que entram nas faculdades por referência às escolas de onde provém. E eu julgo que isto pode ter, do ponto de vista qualitativo, uma vez mais, uma alteração fundamental, uma alteração importantíssima para a melhoria do ensino do direito em Portugal. Não podemos sindicar as universidades, como é óbvio, não podemos sindicar, digamos, as licenciaturas, não nos incumbe intrometer longe de nós na autonomia universitária. Bom, mas podemos e devemos, porque somos nós, ordem, quem certifica ao povo português, quem certifica aos cidadãos a qualidade, pois devemos, obviamente, não descurar essa entrada. E regressando à questão que me colocou, julgo que, se assim fosse, muitos juristas que só encontram acolhimento hoje no nosso seio, enquanto advogados, poderiam, até porventura, seguindo inclinações mais fortes, a seguir para outras carreiras na área